A gente não trabalha só para enviar a declaração para o fisco. A gente trabalha para ajudar o nosso cliente, né, seja a empresa que eu estou trabalhando, seja meu cliente de contabilidade, seja meu cliente de consultoria, a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Se a gente focar nossa atenção nisso, a gente nunca vai ficar sem trabalho, a gente nunca vai ficar sem cliente. Porque é isso que faz a economia girar. Então você está ajudando a empresa a sobreviver, a prosperar, né, a fazer aquilo para o qual ela veio à existência. Então isso é um conhecimento muito importante, muito valioso dentro da área fiscal e tributária hoje. A gente precisa abrir a mente para isso. Não vamos ficar só enviando declaração, não. Vamos começar a utilizar esse conhecimento para ajudar as empresas a prosperarem, seja eu no papel de funcionário, no papel de consultor, no papel da contabilidade que está fazendo aquela apuração. A gente tem hoje ferramentas, a gente tem recursos hoje que vão ajudar a gente a atingir esse objetivo de uma forma muito mais rápida, mais prática e mais segura. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live onde vamos discutir estratégias que vão te ajudar a se tornar um profissional capaz de transformar horas de trabalho em minutos como efeito colateral, ter mais tempo livre, aumentar sua receita e obter reconhecimento profissional. Eu sou Marcos Amorim e o tema da live de hoje é como utilizar o cruzamento de dados para transformar horas de trabalho em minutos. Então vamos nessa. A primeira questão relevante que a gente levanta aqui nesse conteúdo de hoje é o que é o cruzamento de dados, né? Então a gente ouve muito falar disso, né? A gente particularmente fala muito disso, mas sempre no contexto da Cefaia, sempre no contexto da Receita Federal, de eles estão cruzando os nossos dados, os XMLs com os SPEDs para encontrar inconsistências. Mas que inconsistências são essas? Que dados são esses? Né? Que informações são essas que são cruzadas? E como que isso se dá? É algo que é bastante importante da gente entender, porque isso traz uma série de benefícios para o nosso trabalho no nosso dia a dia, seja no escritório de contabilidade, seja numa empresa comercial, seja você um consultor fiscal, um consultor tributário, né, uma pessoa que ajuda empresas a resolverem essas inconsistências, desses problemas dos seus SPEDs, encontrar oportunidades, como a gente tem hoje aí, muito falado, né? A tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então esse é um tema central que vai ajudar a gente a resolver uma série de situações que existem hoje na área fiscal e tributária. E tudo vai nascer daqui, desse cruzamento de dados. E o que é isso? O que isso significa no final das contas? O cruzamento de dados nada mais é do que a gente associar informações. Se você usa aí o Excel, provavelmente, né, você deve conhecer uma fórmula chamada PROC-V, que faz uma chamada procura vertical. Então, tem uma tabela com dados, eu tenho uma coluna, e nessa coluna eu tenho algumas informações. E aí eu uso as informações dessa coluna como uma ponte com uma segunda coluna. E aí eu consigo identificar informações, né? Então, eu tenho a coluna 1 aqui, que é a minha coluna base. Na tabela 2, eu tenho a coluna 1 também, que tem a mesma informação, e eu vou fazendo um paralelo. Eu quero a informação, vamos pegar, por exemplo, a chave de acesso. Então, a tabela 1 que eu tenho a chave de acesso, a tabela 2 eu tenho a chave de acesso, base, alíquota, valor do ICMS, e eu quero fazer esses cruzamentos. Então, eu quero pegar, por exemplo, a informação da tabela 1 lá, que é o XML, que tem o valor do ICMS, e eu quero pegar a tabela 2, que tem a informação do SPED, a escrituração que eu fiz propriamente dita, e cruzar, saber se eu lancei o crédito corretamente, se eu lancei a maior, se eu lancei a menor, e isso vai me ajudar a identificar essas inconsistências e fazer essas correções. Então, isso é um exemplo de cruzamento. Tá? Então, no caso do Excel, a gente vai fazer isso utilizando PROC-V, né? Que, no meu ver, não é a maneira mais eficiente, a maneira mais legal da gente fazer isso. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais tarde, daqui a pouco, como que eu considero que é a maneira mais efetiva, né? A maneira mais eficiente e eficaz da gente fazer esse tipo de cruzamento. Mas, basicamente, é isso. Eu preciso ter pelo menos 2 bancos de dados que tenham informações que eu possa cruzar, que eu possa comparar uma com a outra. Então, no final das contas, o cruzamento de dados é a associação entre dados, entre tabelas, né, ou entre bancos de dados diferentes. E no nosso caso, que atua na área fiscal, né, na área tributária, a gente tem pelo menos esses 2 bancos de dados, que é justamente a figura do XML e a figura do SPED, do SPED fiscal, do SPED de contribuições, né? Aí você pode expandir isso para ECD, ECF, o mais importante é que você tenha bases de comparação. Então, por exemplo, eu tenho lá o faturamento que eu informei no SPED fiscal e eu tenho o faturamento também lá na minha ECD ou na minha ECF. Então, eu posso fazer esses cruzamentos
para identificar, por exemplo, se eu deixei de levar alguma informação do meu SPED fiscal, do meu SPED de contribuições lá para a minha ECD, para a minha ECF. Então tem uma série, um mundo de informações que a gente pode cruzar, e aí nesse ponto a gente pode acabar ficando perdido também, porque como são muitas possibilidades, a gente acaba meio que travando. Então o ideal é sempre a gente fazer cruzamentos, né? Colocar o nosso chapéu onde o braço alcança. Então vou começar a entender aquilo que eu estou fazendo, aquilo que é mais importante, e vou trabalhar em cima daquilo, 2, 3 informações. Por exemplo, estou fazendo uma apuração de CMS. Qual é o cruzamento mais importante que eu tenho para fazer naquele momento? É o cruzamento do valor do ICMS, do destaque de ICMS que eu tenho lá no XML e do lançamento que eu fiz lá no SPED. Depois eu posso expandir esse cruzamento, essa análise, lá para o chamado enfoque do declarante, que é o conjunto CFOP, CST, alíquota. Então, ó, comprei uma mercadoria de um fornecedor e esse fornecedor mandou essa mercadoria para mim tributando, destacando ICMS. Porém, aqui, quando eu dou entrada na mercadoria, a finalidade de aquisição, né, é uma aquisição de uso e consumo, não é um ativo imobilizado, não é mercadoria que eu vou utilizar na prestação de serviço. Então, isso invalida, né? Isso me impede de aproveitar aquele crédito de ICMS. Já é uma segunda análise, um segundo cruzamento que você pode fazer, já levando em consideração a finalidade de aquisição dessa mercadoria. Então, são muitos cruzamentos, são muitos dados que a gente pode fazer essa associação, e é importante a gente ter muito claro o objetivo. Para que eu estou fazendo esses cruzamentos, né? Vou fazer um monte de cruzamento para descobrir um bocado de coisa. Pode ser, né? Tende a não funcionar isso. Por quê? Porque você não sabe claramente aquilo que você quer. Onde você vai utilizar aquela informação. Então, antes da gente fazer o cruzamento, antes da gente analisar os dados, é importante a gente saber para que a gente vai utilizar aquelas informações, para que aquilo vai ser útil, para que aquilo vai me ajudar no meu trabalho. E aí, quando eu começo a entender isso, eu começo a abrir as portas, abrir o caminho, eu conseguir transformar horas em minutos no meu trabalho, né, para eu conseguir todos os benefícios que isso me traz, como ter mais tempo livre, aumentar meu salário e obter reconhecimento profissional dentro da área fiscal e tributária. Então, tudo vai nascer primeiro desse objetivo. Para que isso aqui, o que isso vai me ajudar? O que isso vai me ser útil aqui no meu dia a dia de trabalho? Próximo ponto que eu trago aqui é quais são os benefícios que a gente tem, né, de saber fazer cruzamento. Então, o primeiro deles que eu vejo, né, não está necessariamente em uma ordem, mas eu vejo que é identificar as inconsistências do contribuinte. Por quê? Essa é a principal atribuição, né, que o fisco dá para esse cruzamento de dados. Então, o que ele faz? Ele pega lá os meus XMLs, ele pega os meus SPEDs e ele faz esse cruzamento de dados, né? Inclusive, acabei de receber hoje um contato de um auditor da Cefaz aqui do meu estado, aqui da Bahia, que quer aprender como que funcionam esses cruzamentos para ele melhorar o trabalho dele lá, né? Ele até falou, muitas vezes até o contribuinte tem razão e a gente fica na dúvida, a gente não sabe como fazer esse levantamento de dados, esse cruzamento, para saber se o cara realmente tem razão ou se realmente ele cometeu algum erro lá de julgamento ou de apuração lá do ICMS. Então, mesmo os auditores hoje estão buscando ter esse conhecimento, mesmo tendo ferramentas que ajudam nesse processo. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui é ajudar na identificação dessas inconsistências. Então, a gente tem hoje ferramentas que já fazem isso, né? Você passa lá o SPED, entrega os XMLs, ele faz os cruzamentos para você e te dá um relatório de tudo que está errado. Só que aí que começa o problema, né? Então, tem um relatório do que está errado, e como é que eu faço a correção? Vou fazer a correção de forma manual. Então, eu vejo que esse cruzamento de dados, né, essa associação de dados, de informações, ela é útil não só para a gente identificar o que está errado, a gente viu o que está errado, mas para a gente saber também onde a gente vai agir para poder corrigir aqueles problemas. Então, por exemplo, eu passo lá meu SPED em uma ferramenta de auditoria e ele me diz que eu estou pegando créditos a maior. Eu tenho lá o SPED, tem o XML, e eu estou pegando, por exemplo, a operação na nota fiscal está com crédito de 4%. E no SPED eu lancei esse crédito de 7% ou de 12%. Eu estou pegando um crédito maior simplesmente porque eu coloquei a alíquota errada. Então eu poderia, por exemplo, utilizar essa informação para criar uma rotina que vai automatizar a alteração dessa alíquota do ICMS e o cálculo desse ICMS. Então é algo que eu posso utilizar esse conhecimento para facilitar no meu dia a dia. Não só para saber o que está errado, mas para saber onde que eu preciso ir para poder fazer aquela correção, para poder automatizar aquele processo de correção. Outra situação que eu vejo, outro ponto,
é que ele evita que o contribuinte cometa erros que vão impactar na sua saúde financeira, na saúde financeira do negócio. Então, por exemplo, estou pegando um crédito CMS indevido. Pô, isso aí vai dar um problema sério para mim, certo? Né? Porque eu vou ter que estornar aquele crédito, isso vai aumentar o meu valor do imposto a pagar, vai gerar juros e multa, e com tudo isso eu vou acabar afetando, né, a saúde financeira da minha empresa. Eu posso estar também, por exemplo, tributando a mercadoria que não deveria ser tributada. Isso é muito comum, acontece mais do que a gente imagina. Uma empresa que compra mercadoria de fora do estado, a operação vem tributada integralmente pelo ICMS, só que dentro do estado a mercadoria é da substituição tributária. Então, como a pessoa que está lançando a nota lá na empresa, né, o contribuinte, não tem esse conhecimento, ele acaba pegando esse crédito de ICMS, levando isso em consideração, inclusive, às vezes, lá na formação de preço, vende a mercadoria pagando ICMS novamente e paga a antecipação total, que a contabilidade calcula lá e manda para ele. Então, está pegando o crédito indevido, está pagando ICMS sem necessidade. A única coisa que ele está fazendo certo, que é o cálculo o pagamento da antecipação total, muitas vezes não está levando isso em consideração na formação de preço dele. Então, isso acaba gerando uma grande confusão, né? Um grande prejuízo financeiro para as empresas que desconhecem isso, né? Ou que não conseguem enxergar de maneira integrada todo esse processo. Outro ponto que eu destaquei aqui, ó, reduzir o tempo na execução de tarefas. Então, assim, se eu sei, como eu falei, né, eu vou associar essa coisa do cruzamento de dados com a tarefa, né, a ação associada para poder corrigir o problema. Então, tem lá uma operação interestadual que, não vou botar interestadual, dentro do estado mesmo de uso e consumo. Então, pego lá uma operação de uso e consumo, peguei o crédito indevidamente ou de ativo imobilizado, né? Ou até uma operação de substituição tributária que eu acabei lançando lá, pegando crédito de ICMS. Eu identifiquei, tá? Isso é uma coisa. E agora, o que é que eu faço com essa informação? Pô, agora eu preciso, além de identificar esse erro, eu preciso fazer essa correção. Então, quando eu consigo fazer esse cruzamento de uma forma rápida, que a gente acaba perdendo tempo duas vezes, né? Perde primeiro tempo identificando essas inconsistências, muitas vezes de forma manual, e depois a gente perde tempo para fazer as correções. Então, se eu consigo, pelo menos, fazer esse cruzamento de uma maneira mais rápida, né, de uma maneira mais eficaz, eu consigo ter esse tempo que eu economizei para fazer essas correções. E aí, se eu consigo fazer o cruzamento, também não é grande coisa eu fazer a correção. Então, eu consigo fazer essa integração. Um problema de cada vez, que é uma coisa que eu vejo que as pessoas acabam errando bastante durante esse processo. Tentam resolver todos os problemas de uma vez. Não tem necessidade, porque a gente não faz assim no nosso dia a dia, né? Se você parar para observar como que você lida no seu dia a dia de trabalho com os problemas que vão aparecendo, você não resolve 10 problemas de uma vez, você resolve um problema de cada vez. Então você pega o problema 1, vai lá, resolve, às vezes você até para no meio do caminho, vai pegar o segundo, mas o processo natural é você trabalhando problema a problema e resolvendo ele. E quando você vai criar uma rotina automatizada, né, visando reduzir esse tempo de operação, é justamente assim que você tem que pensar também. Cara, eu tenho um problema aqui específico que eu tenho que resolver. Que problema é esse? Como é que ele funciona? Como é que eu resolvo esse problema hoje? E aí eu vou transformando isso, essa rotina manual, numa rotina automatizada. É assim que eu faço para transformar horas de trabalho em minutos. E aí, com isso, eu consigo ter todos aqueles efeitos colaterais, de ter mais tempo livre no meu dia para estudar legislação, para me aprimorar. Isso vai gerar reconhecimento profissional, vai gerar aumento de salário, todos aqueles benefícios que a gente conhece, que a gente sempre fala aqui no canal. Mas tudo isso vai nascer de você pegar um problema específico e resolver aquele problema específico. Você vai ter todo o tempo do mundo para resolver todos os outros problemas que existem na área fiscal e tributária. Mas tudo começa de um problema pontual e específico. Outro ponto, ó, permite a gente prever cenários. Então, vou dar um exemplo que está bastante na moda agora, que é justamente a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, ó, eu tenho lá o trabalho, todo mundo quer fazer esse trabalho, só que será que vale a pena fazer esse trabalho? Pô, estou indo para uma negociação lá com o meu cliente, quero fazer uma proposta para ele. Então, será que essa proposta vai ser atrativa para ele? Se eu chego lá com números, com informações concretas, é muito mais fácil desse cara me dar ouvidos. E também ele começa a perceber, cara, esse cara sabe do que está falando, ele já tem até uma previsão de quanto que a gente vai conseguir reduzir aqui, por exemplo, lá do pagamento do PIS e da COFINS e qual o benefício que isso vai me gerar. Isso mostra até profissionalismo. Então,
uma das coisas que a gente pode fazer, né, com esse cruzamento de dados é prever esses cenários. Então, por exemplo, lá no SPED de contribuições, eu tenho quanto que esse contribuinte pagou de PIS e COFINS lá no período, né? E no SPED fiscal, ou no XML, eu tenho a informação de quanto que ele pagou, né, no XML, item a item de PIS e COFINS, e tem também a informação do ICMS que ele pagou para todos os itens que são tributados de PIS e COFINS. Então, eu posso pegar essas informações e mostrar para ele um relatório onde eu tenho o valor que ele pagou de PIS e COFINS e um relatório mostrando o valor que ele pode, o montante que ele tem para reduzir e quanto que isso vai gerar de economia para ele no valor do PIS e no valor do COFINS. Então, são todas coisas possíveis a gente fazer a partir do momento que a gente sabe como faz esse cruzamento de dados, cruzamento de informações. Então, já muda o jogo completamente. Você chega numa reunião para negociar com um possível cliente um serviço desse, você chega com um relatório desse, cara, tá aqui quanto você pagou, tá aqui quanto que a gente pode reduzir desse valor que você pagou, que a gente pode aproveitar, e não é simplesmente um número total, né? Ah, fui lá, peguei o SPED, colhi o valor total, fui lá, peguei o XML, somei tudo e gerei outro valor total. Você mostra para o cara item a item, não vai ver item a item, mas você vai mostrar para ele um detalhamento, né? Cara, esse cara foi lá no detalhe, ele tá fazendo um negócio item a item, ele não tá fazendo uma amostragem. Então você consegue, com esse conhecimento, ir num detalhe da informação, sem gastar o tempo que você gastaria se fosse fazer isso de forma manual. Eu até digo que você consegue fazer esse trabalho, nesse levantamento de informações, esse cruzamento de dados, com maior precisão, de uma forma muito mais rápida do que você faria um lançamento genérico, por exemplo, um levantamento genérico, só com os valores totais. Porque a tecnologia hoje permite a gente fazer isso. Outro tópico que eu quero trazer, se eu não fizer esse cruzamento de dados, o que é que pode acontecer? Quais são as desvantagens que eu não conhecer, que eu não dominar, que esse conhecimento podem me trazer? Então, a primeira coisa é a incerteza sobre as apurações e declarações. Eu dei uma pesquisa no meu Instagram recentemente, perguntando às pessoas como é que era o lançamento, a relação lá com os documentos, né? A gente sabe que tem a movimentação fiscal no início do mês e eu tenho também, além da movimentação, tem uma apuração para fazer. Então, são vários processos. A primeira coisa que a gente faz, normalmente, é fazer o cruzamento desses dados. Então, eu pego lá, por exemplo, os XMLs que o cliente mandou, tem cliente que manda ainda o papel, né, o DANF. Eu pego esse DANF, gero, sei lá, um relatório no meu sistema e eu vou procurar identificar cada nota fiscal que foi me enviada dentro do meu sistema, dentro do meu relatório, para saber se aquilo foi lançado. Eu já tenho situações aqui, tive situações de clientes que demorava 2 horas e meia para encontrar notas fiscais que estavam faltando no faturamento. Um outro cliente demorava 3 dias só para identificar se todas as notas estavam ou não lançadas no sistema. Então, isso é um típico caso em que eu aprender, que eu saber como cruza esses dados, né, dos XMLs com os SPEDs, vai me gerar um ganho de tempo absurdo. Então, esse cliente demorava lá 3 dias para poder fazer esse cruzamento. Hoje ele me manda o SPED, pega o relatório da Cefaz, aperta um botão, em menos de 5 segundos a gente tem todas as notas fiscais que foram lançadas, a data que elas foram lançadas, e a gente tem também lá um relatório das notas fiscais que não foram lançadas no sistema dele. Então, a gente reduziu aí 3 dias para 5 segundos e ele pode gastar esses 3 dias agora, ao invés de identificar se a nota foi lançada ou não, fazendo o lançamento dessas notas fiscais nos sistemas. E a partir daí, a gente parte para outras verificações, outros ajustes de apuração que podem ser feitos também utilizando esse recurso do cruzamento. Vou dar um outro exemplo para vocês. Tem uma situação aqui na Bahia que é o chamado crédito presumido. Então, toda vez que uma empresa, conta corrente fiscal, né, que paga o ICMS, compra de uma indústria aqui do estado da Bahia os produtos que foram produzidos por ela, e essa empresa é optante pelo Simples Nacional, você tem um crédito presumido entre 10% e 12%. Então, qual o problema? É legal, muito legal isso, mas qual o problema? Eu preciso identificar todas as notas fiscais de indústrias optantes pelo Simples Nacional e como que eu tenho entrada nesses lançamentos, qual foi a finalidade de aquisição. Eu posso comprar para revender, posso comprar para industrializar, eu tenho direito ao crédito. Mas se eu comprar para uso e consumo, por exemplo, para ativo imobilizado, eu já não vou ter mais direito. Então eu preciso fazer esses cruzamentos para usar a informação do XML com a informação do SPED, como foi que eu dei entrada nessa nota. E a partir disso, eu descubro qual o valor do crédito presumido que eu posso ou não aproveitar. E aí,
todo esse processo era feito de forma manual. Demorava dias fazendo isso. Porque chega a ser mais trabalhoso do que verificar se a nota está ou não lançada. Porque não é só ver se a nota está ou não lançada, é ver se a nota fiscal é de uma indústria, se essa indústria é optante do Simples Nacional e se essa aquisição foi para a revenda ou foi para a industrialização. Então, eu tenho que fazer pelo menos 3 verificações aí para poder me apropriar desse crédito ou não. Então, a gente também consegue criar hoje mecanismos para fazer esses cruzamentos e, a partir desses cruzamentos identificados, né, você pode gerar um relatório, por exemplo, mostrando quais foram as notas fiscais que você identificou que geram direito ao crédito. E, a partir disso, a gente tem um outro problema, que é como é que eu insiro isso lá dentro do meu spread fiscal. Então, aqui a gente faz isso via registro S111, que é um ajuste de apuração, e depois tem o S113, que é onde eu detalho quais foram as notas fiscais que deram origem àquele crédito presumido que eu estou lançando. Só que tem um detalhe, não basta só lançar a nota, você vai lançar a nota e você vai chegar muitas vezes no detalhe do item. Então, como é que eu vou fazer isso? Se já está difícil de conferir a movimentação do mês. Então, justamente entendendo como utilizar esse cruzamento de dados, cruzamento de informações, para identificar as situações e, a partir dessa identificação, tomar uma ação que vai me permitir gerar tempo, gerar ganho. Então, esse cliente especificamente, só dessa operação aí, desse problema específico, para vocês que querem resolver todos os problemas de uma vez, esse problema específico de identificar créditos presumidos de indústrias optantes pelo Simples Nacional gera para ele em torno de R$20 mil por mês. Então, um problema relativamente simples, né? Só identificar lá, calcular o crédito e lançar na apuração, mas que demorava muito tempo para o cliente operacionalizar isso. Então, qual o efeito colateral de ter muito tempo fazendo esse processo, de passar muito tempo executando essa tarefa? É que eu vou consumir mais recursos da empresa, né? Mais equipamento, mais hora de trabalho dos meus funcionários, talvez eu tenha que contratar mais pessoas por causa disso, então a pessoa só não vai dar conta de fazer todo esse processo. Então, tudo isso vai encarecendo o processo da empresa, o processo do contribuinte. E a gente, né, enquanto consultores, enquanto profissionais da área fiscal e tributária que detêm esse conhecimento, a gente pode ajudar essas empresas a reduzirem esses custos e aproveitarem essas oportunidades que antes não eram tão bem aproveitadas. Fora o risco da pessoa fazer o cálculo errado, de pegar o crédito indevidamente. Antes da gente fazer esse trabalho, como é que era feito esse lançamento? Pegava a nota, lançava no sistema o crédito presumido, já lançava lá a alíquota de 10% e pegava o crédito. Qual o problema disso? Eu lanço isso na minha apuração, mando para o fisco vai fazer o quê? Cruzamento. Ele vai pegar o XML, vai pegar o SPED, vai cruzar essas informações e vai descobrir o seguinte: essa nota fiscal aqui não tem crédito de CMS nenhum, ou tem aquele crédito pequenininho lá do Simples Nacional. E você pegou 10% de crédito de CMS, de onde foi que veio isso? Né? Então, você não informa dentro do lançamento lá que esse lançamento, esse crédito que eu peguei aqui é devido ao benefício XYZ, você teria que fazer isso nota a nota. Aí teria que informar isso lá no registro 697, no registro 610. E dificilmente o fiscal vai ficar olhando nota a nota de onde foi que veio aquele crédito. Ele basicamente vai emitir lá o auto de infração e vai pedir para você se defender lá, explicar por que foi que você pegou aquele crédito indevido. E aí você vai ter custas com advogado, tempo, estresse para poder explicar que, na verdade, a operação está dentro da legalidade, existe um dispositivo que apoia aquilo. Então, vai dar todo um trabalho, um desgaste para você que é tão completamente desnecessário, né? A partir do momento que você tem esse conhecimento. Então, como é que a gente contornou isso? Hoje, a gente lança a nota fiscal do jeito que veio, sem crédito nenhum de CMS, vai lá no registro S111, lança o crédito presumido, dispositivo tal, e lista as notas fiscais, item a item, lá o crédito, item a item que a gente pegou e envia isso para o fisco. Então, ele vê lá os cruzamentos do XML com o SPED, não encontra nenhuma divergência, porque não existe, e aí ele vai lá no ajuste de apuração e está tudo organizadinho. Está aqui o dispositivo legal que eu usei, o valor foi esse, a nota fiscal foi essa, nesse item eu peguei isso de crédito, nesse item eu peguei esse outro de crédito, e aí fica muito mais fácil o processo, fica muito mais transparente, né? Até quando o fiscal pega aquela movimentação e vê o nível de detalhe que você está apresentando, ele fala, cara, eu não vou nem me alongar aqui, porque eu estou vendo que a empresa é organizada, a empresa tem o cuidado de fazer as coisas do jeito que tem que ser feito. Então, normalmente, o fisco ele vai procurar sempre aquelas empresas mais desorganizadas, mais bagunçadas, que são aquelas que tendem a dar um retorno maior do tempo investido dele lá na fiscalização, né? Então, eu tenho lá 20 mil empresas para eu poder
auditar, não vou conseguir auditar as 20 mil. Então, eu vou procurar aquelas empresas que têm um índice de inconformidade maior, né? Como é que eu identifico isso? Quanto mais bagunçada tiver a operação, quanto mais divergências tiverem lá naquele movimento, maior a probabilidade de eu encontrar um valor, um montante maior, né, de auto de infração, que eu possa gerar em auto de infração. Então, você organizar a sua operação, né, sistematizar tudo isso, vai te permitir não só o ganho de tempo, mas vai te fazer também ter uma visão diferente perante o fisco. Porque ele vai olhar lá, vai ver que a empresa está organizada, está tudo lançadinho do jeito que tem que ser, cara. Esse cara está trabalhando certo, eu não vou nem me alongar muito aqui, que eu sei que eu não vou achar muita coisa. Então, isso até meio que afasta a fiscalização do seu trabalho aí, do seu dia a dia. Então, um dos próximos tópicos que eu trouxe aqui, né, a dificuldade, o porquê que não é um bom negócio você não saber fazer os cruzamentos, que isso vai aumentar o risco de você receber uma nota de inflação, que foi o que eu falei. Então, quando você faz esses cruzamentos, você identifica quais são os problemas e você já age para resolver. Se você não faz cruzamento, por exemplo, eu recebo a movimentação fiscal do meu cliente, não tenho tempo, foi uma coisa que saiu lá na minha pesquisa, não tenho tempo nem de conferir, cara. Eu pego lá o jeito que ele mandou, faço lá a apuração, olho por cima e mando para o fisco. Então, isso é uma porta aberta, um prato cheio para o fisco encontrar uma série de inconsistências e aí aprofundar na empresa e achar realmente muitas coisas erradas lá dentro e a partir daí emitir os autos de infração. Então isso deixa a sua operação muito menos segura. Eu sei que vocês sabem disso muito provavelmente, que não gostariam de fazer assim, acabam fazendo por não terem tempo, mas o antídoto é justamente esse. É eu entender como que eu posso pegar a tarefa que eu já faço no dia a dia e acelerar isso, dar um plus nisso, para que eu consiga ter tempo para fazer as coisas que são mais importantes. Como, por exemplo, verificar como é que está a qualidade da minha escrituração, né? Das declarações que eu estou enviando. Por quê? Para trabalhar para o fisco? Não, porque isso vai trazer benefícios para você. Já mostrei aqui para vocês. Crédito presumido, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, para a gente começar a abrir a mente com relação a isso, a gente não trabalha só para enviar a declaração para o fisco. A gente trabalha para ajudar o nosso cliente, né? Seja a empresa que eu estou trabalhando, seja meu cliente de contabilidade, seja meu cliente de consultoria, aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Se a gente focar nossa atenção nisso, a gente nunca vai ficar sem trabalho, a gente nunca vai ficar sem cliente. Porque é isso que faz a economia girar. Então você está ajudando a empresa a sobreviver, a prosperar, né? A fazer aquilo para o qual ela veio à existência. Então isso é um conhecimento muito importante, muito valioso dentro da área fiscal e tributária hoje. A gente precisa abrir a mente para isso. Não vamos ficar só enviando declaração, não. Vamos começar a utilizar esse conhecimento para ajudar as empresas a prosperarem, seja eu no papel de funcionário, no papel de consultor, no papel da contabilidade que está fazendo aquela apuração. A gente tem hoje ferramentas, a gente tem recursos hoje que vão ajudar a gente a atingir esse objetivo de uma forma muito mais rápida, mais prática e mais segura, como eu sempre venho falando aqui no canal. Então, outro tópico, trabalho mais lento, né? Então, quando eu não consigo enxergar aquilo que está errado, quando eu faço as minhas análises todas piadanf, vou fazer lá a apuração das antecipações do ICMS. Tem estado que chama com encerramento da fase, sem encerramento da fase, né? Cada um chama de uma maneira. Mas aí eu pego a nota fiscal, pego o DANF e vou olhando item a item, fazendo análise lá da tabela, né, dos produtos que estão ou não na substituição tributária. Cara, quanto tempo que eu vou gastar fazendo esse cruzamento? No final das contas é um cruzamento, né? Porque eu pego lá o produto, eu pego o NCM, lá normalmente os 4 primeiros dígitos, e vou olhar na tabela da Cefaz para ver qual o tratamento tributário, se está ou se não está, se tiver, qual a MVA que eu vou aplicar. Então, assim, é um cruzamento de dados que a gente está fazendo, só que é um cruzamento de dados extremamente ineficiente. A gente está fazendo isso de forma manual, tá? Então, onde é que as pessoas mais erram nesse processo aí de cruzamento de dados? Justamente nisso, fazem esse trabalho de forma muito manual, né, de uma forma muito arcaica mesmo, né? Então, pega um documento em papel para olhar num outro documento em papel ou na tabela, no site de internet, para identificar se eu devo ou não lançar aquele documento daquela forma, né? Se eu vou calcular a antecipação parcial, se eu vou calcular a antecipação total, gasta-se muito tempo fazendo isso. Eu tenho casos aqui de um aluno meu que ele demorava 8 dias só para fazer as antecipações dos clientes dele lá no estado de Sergipe. Então, 8 dias para fazer o cálculo da antecipação lá com encerramento, sem encerramento, e todas aquelas variantes, né? Se a empresa é do simples, se não é, lá tem um negócio de agregação. Então, se o contribuinte estiver apto, agrega 10%, se não tiver, agrega 30%. Isso vai mudando, isso é algo que é muito dinâmico. Então,
Ele gastava todo esse tempo para fazer essas análises, demorava lá 8 dias para fazer o cálculo das antecipações de todos os clientes do escritório. Hoje ele demora 2. Né? Por que ele demora 2? Porque hoje ele utiliza uma planilha, né? Normalmente eu dou essa planilha de bônus para os alunos do meu treinamento, que faz todas essas análises, a gente pega essas regras, cara, como que eu sei? Por exemplo, peguei lá uma operação de um contribuinte, de um fornecedor que é optante do Simples Nacional, eu fiz a aquisição para revenda aqui no meu estado, que é Sergipe. E aí eu descobri lá que a empresa é apta, então a agregação é só de 10%. E aí qual o tratamento tributário? Qual o cálculo que eu vou utilizar aqui nessa situação? O cálculo é esse aqui. Por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. Então esse por causa disso, disso e disso são as regras que a gente acaba identificando no DANF, no documento em papel, no XML, não importa onde seja. Mas o fato é, existem regras, existem indícios que me mostram como que aquela operação tem que ser processada. Então, se eu pego essas regras, esses indícios, e eu crio um mecanismo que identifica essas informações e chega nessas conclusões, eu consigo acelerar esse processo. E foi assim que a gente fez para transformar 8 dias de trabalho, né, de cálculo de antecipação total, parcial do ICMS, em apenas 2 dias, né, de trabalho, que ele consegue já fazer tudo isso. Então, antigamente demorava 8 para fazer antecipação total, demorava mais 6, 8 para fazer ICMS normal. Então, hoje ele demora aí, 10 dias no máximo. Ele vai fazer a apuração do ICMS normal dele, 6 dias, 8 dias, mais 2 na antecipação total. Cara, já reduziu aí quase 50% o tempo que ele gastava fazendo essas duas operações. Por quê? Porque a gente identificou padrões e a gente utilizou da tecnologia para identificar e para reagir a isso, né, a essas informações de uma maneira mais automatizada, de uma maneira que vai facilitar o meu trabalho no meu dia a dia. Então, qual é a forma mais eficiente da gente fazer esse cruzamento de dados? Então, eu falei lá, né, que os cruzamentos manuais e usando planilhas também nem sempre são a forma mais eficiente. Por quê? Eu dou exemplo lá no início da live, a gente fazer os cruzamentos com tabelas, né? Fazer lá o PROC-V, para quem sabe o que é PROC-V, que é basicamente o associar as informações de duas tabelas. Só que tem uma série de dificuldades. Então, eu tenho que ter, por exemplo, a coluna que eu vou pegar os dados, a chave de acesso, tem que estar lá no comecinho da tabela, porque se ela estiver no meio, eu quiser a informação que está um pouco antes, eu até consigo, mas eu vou ter que fazer combinação, usar um conjunto de fórmulas diferentes para poder acessar essas informações. E, além disso, dependendo do volume de dados que eu tiver na minha planilha, eu vou começar a ter aquele problema de processamento. Tem muitos dados para serem analisados, e aí cada célula que eu mexo, ele vai reprocessar todas aquelas informações para poder me dar um resultado atualizado. Né? Eu vou desativar lá o cálculo automático, vou deixar o cálculo manual. Aí você esquece de pedir para fazer o cálculo e manda informação errada para o seu cliente. Então, tem uma série de coisas que vão acabar dificultando esse processo para a gente. Então, qual é a saída para isso? Tem um recurso dentro do Excel, dentro do Excel tem uma ferramenta que chama VBA, e ela ajuda a gente a fazer esse processo, essas automatizações, a identificar esses problemas, identificar quais são as regras que eu utilizo, né, que eu identifico lá no meu dia a dia, para poder resolver esse problema de forma automatizada. E um desses recursos que tem lá dentro, no VBA, é um recurso chamado dicionário. O que é isso? Basicamente, ele faz o seguinte, ele cruza as informações, ele cria tabelas virtuais, digamos assim. Então, lembra que a gente falou, preciso de pelo menos 2 bancos de dados para fazer cruzamentos. Então, eu tenho lá os XMLs e eu tenho os SPEDs. Então, eu consigo acessar, extrair as informações do XML e dos SPEDs e eu posso armazenar isso em alguns locais. Eu posso armazenar numa planilha em Excel, eu posso armazenar isso num banco de dados, eu posso armazenar isso num dicionário. Então, qual é a vantagem de eu armazenar isso num dicionário? É que eu consigo fazer o mesmo trabalho que eu faria, por exemplo, usando tabelas PROC-V, uma velocidade absurdamente maior. Pra vocês terem ideia, se eu demoro, 5 minutos para fazer esses cruzamentos usando uma planilha de Excel normal, eu demoro, 5 segundos para fazer isso usando um dicionário. É muito mais rápido. A gente fez uns testes aqui, a gente conseguiu importar 1.282 XMLs em 8 segundos. Então, se a gente fosse fazer isso utilizando as ferramentas nativas do Excel, demoraria aí mais de meia hora, quase 1 hora de processamento. Então, quando você entende esse recurso e aprende a utilizar esse recurso que é o dicionário, você vai conseguir ter um desempenho muito superior. E aí eu quero mostrar para vocês
como que a gente utiliza esse recurso, que é o dicionário, para conseguir ter esse desempenho, para conseguir extrair as informações. Não vai dar para mostrar todo o processo, né? Desde extrair informação de XML, extrair informação do SPED, fazer cruzamento. Eu até fiz isso num workshop que eu fiz, a gente fez lá em dezembro, né? Então, eu mostrei passo a passo como construir isso. Então, eu quero mostrar para vocês esse elo de ligação. Como é que eu faço para juntar as peças, uma coisa na outra? Pegar as informações de XML, pegar as informações do SPED e fazer o cruzamento dessas informações. Então, como está já aqui bastante avançado no tempo, e eu quero fazer isso com um pouco mais de calma, com um pouco mais de tranquilidade, mostrando detalhadamente para vocês como fazer isso, a gente vai dividir essa live em duas partes. Então, hoje é a parte 1, onde eu expliquei para vocês conceitualmente, né, a importância que é a gente fazer os cruzamentos dos dados, como que isso vai ajudar no nosso trabalho, como que a gente pode utilizar isso como uma ferramenta para alavancar nossa carreira, né? Ter mais tempo livre, aumento de salário, reconhecimento profissional. E na parte 2 dessa live, que a gente vai fazer na quinta-feira, eu quero mostrar para vocês como que a gente utiliza esse recurso, que é muito poderoso. Vou mostrar para vocês nos detalhes como que a gente utiliza ele. E a partir disso, vocês vão começar a ter a possibilidade de fazer cruzamentos que vocês nunca tinham pensado em fazer antes. Porque essa ferramenta vai facilitar muito, né? Tanto a criação dessas tabelas quanto o cruzamento desses dados. Então, na próxima live, a gente vai aprofundar na parte mais técnica, né? A gente vê hoje mais a parte de como que eu utilizo, como que isso vai ser benéfico para mim. Na live 2, na live de quinta-feira, eu vou mostrar para vocês como que a gente se beneficia de forma prática dessas informações. Então, você já vai se preparando aí, abre o seu Excel, deixa ele preparadinho, vai entrando no VBA. Se não souber o que é, já vai aqui no canal, dá uma olhada lá nos nossos vídeos, né, onde eu ensino como manipular o VBA, que na quinta-feira a gente vai colocar a mão na massa. Fechado? E só um recadinho rápido. Dia 10 agora, dia 10 de janeiro de 2022, a gente vai abrir as inscrições para uma nova turma do método MPE, que é um método onde eu ensino você a utilizar todos esses recursos que tem no computador, né? Extrair informação, fazer cruzamento, alterar dados de um arquivo SPED, por exemplo, incluir registro, deletar registro. Então, eu ensino você a fazer todas essas partes mais técnicas, né? E como que você utiliza isso para conseguir o objetivo final, que é o que eu procuro ensinar para vocês aqui no canal, que é aumentar a receita, ter mais tempo livre e obter reconhecimento profissional. Então, na segunda-feira, a gente vai ter a abertura dessas vagas, e aqui embaixo, no link do vídeo, na descrição do vídeo, tem um link onde você pode fazer a sua pré-inscrição. Pré-inscrição gratuita é só para você ter acesso a uma página onde tem todas as informações do curso, como é que ele funciona, para quem é, para quem que não é, o que é que você vai aprender no curso, garantia, preço, até lá a gravação do último evento que a gente fez também, se você quiser aprofundar um pouco mais. E aí no dia 10, na próxima segunda-feira, a gente vai abrir uma abertura rápida aí, entre o dia 10 e o dia 14, de mais uma turma do método MPE. Então, clica aqui embaixo, faz lá a sua pré-inscrição para poder ter acesso às informações detalhadas de como o curso funciona. E eu vejo você na nossa próxima live na quinta-feira, para a gente colocar a mão na massa aqui, eu mostrar para vocês o que é e como que funciona esse tal de dicionário. Um abraço a todos, até a próxima live. Tchau, tchau.